Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Veiga e a partir de agora você tem um encontro comigo aqui na Infor Bahia News. E já vamos começar com as notícias do dia. Projeto que endurece penas para o aborto gera protestos no Brasil. Vamos conferir a matéria? Milhares de pessoas se manifestaram em diversas cidades brasileiras. Elas protestavam contra um projeto de lei que, se aprovado, tornará qualquer aborto realizado após a 22ª semana um homicídio simples, mesmo que a mulher tenha sido estuprada, e prevê pena de 6 a 20 anos, o dobro do que pode recair sobre um estuprador. Dessa vulnerabilidade de mulheres que são vítimas de estupro e meninas principalmente hoje, são os dados colocados, inclusive pelo Dossiê Mulher, e que não podem hoje, se esse PL for aprovado, recorrer a um direito que é delas ao aborto. Na quarta-feira, poderosos grupos conservadores conseguiram que o texto fosse diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados, sem ser debatido previamente nas comissões. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam que a cada minuto 2 pessoas são vítimas de estupro no Brasil, e quase 20 mil crianças menores de 14 anos se tornam mães a cada ano no país. O que defende o direito a um feto, mas não defende o direito de uma criança não ser obrigada a levar uma gravidez fruta de um estupro. E de nós, mulheres, que muitas vezes somos vítimas vulneráveis. O Código Penal brasileiro não pune o aborto em casos de estupro, nem prevê restrições de tempo para execução. Também autoriza a interrupção da gravidez quando houver risco de morte da mulher ou de malformação cerebral do feto, mas fora desses casos. O aborto atualmente pode levar a pena de até 4 anos de prisão. Google testará ferramentas de anti-roubo no Brasil. Vamos conferir? O Google revelou nesta terça-feira que vai testar no Brasil novas ferramentas contra roubo de celulares que funcionam com sistema operacional Android. O país, onde há cerca de 2 celulares roubados a cada minuto, será o primeiro do mundo a testar a tecnologia a partir de julho. A gigante americana explicou que a principal novidade consiste em um sistema de inteligência artificial para detectar o movimento brusco que indica roubo. A partir daí o aparelho será bloqueado automaticamente. Outra inovação anunciada é a possibilidade de bloquear o acesso aos dados do dispositivo de forma remota, sem necessidade de senha, utilizando apenas um número de telefone. Há também uma função que permite bloqueio mesmo sem que o aparelho esteja conectado à internet. A principal concorrente do Google em sistemas operacionais para telefones móveis havia lançado funções de combate ao roubo para seu sistema em janeiro. Segundo os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou cerca de 1 milhão de roubos de celulares em 2021, ou seja, 1 a cada minuto. O problema afeta especialmente os moradores das grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. Você que tem o seu smartphone Android aí já pode aguardar aí essa nova experiência, que o Google está fazendo aí com a inteligência artificial. A inteligência artificial cada vez mais presente em nossas vidas. Sequestradores morrem após fazer guardas reféns em prisão russa. A Guarda Nacional Russa, força militar interna do país, anunciou que pôs fim a uma situação envolvendo reféns em uma prisão na região de Rostov. As autoridades disseram neste domingo que agressores do Estado Islâmico foram mortos, o que permitiu libertar ilesos 2 guardas prisionais. Os serviços penitenciários informaram mais cedo que os funcionários haviam sido reféns por um número não especificado de detidos do grupo jihadista e negociações haviam sido iniciadas. Uma fonte policial disse à agência de notícias estatal TASS que membros do Estado Islâmico que deveriam comparecer ao tribunal sob acusações de terrorismo estavam entre os sequestradores. Eles estariam armados com um canivete, um bastão e um machado. A agência de notícias Interfax disse que havia 6 criminosos que exigiam um carro e uma autorização para deixar a prisão em troca da libertação dos reféns. O incidente ocorre quase 3 meses depois que homens armados mataram pelo menos 144 pessoas quando abriram fogo dentro de uma casa de shows perto de Moscou em um ataque reivindicado pelo grupo jihadista. Sou contra o extremismo, diz o atacante Kylian Mbappé. O capitão da seleção francesa de futebol, Kylian Mbappé, falou sobre a situação política em seu país.
Na Alemanha, para a disputa da Eurocopa, o atacante comentou as eleições legislativas, antecipadas pelo presidente Emmanuel Macron para 30 de junho e 7 de julho. Sem se posicionar claramente a favor ou contra uma opção política, Mbappé pediu aos franceses, especialmente jovens, que participem do pleito. Sabemos que estamos em um momento muito importante da história do nosso país, uma situação sem precedentes. Gostaria de me dirigir a todos os franceses, especialmente a geração mais jovem. Somos uma geração que pode fazer a diferença. Hoje podemos ver muito claramente que os extremos estão às portas do poder. Temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país. E é por isso que apelo a todos os jovens para irem votar, para realmente perceberem a importância da situação. A França atravessa uma crise depois que Macron decidiu dissolver o parlamento e antecipar as eleições legislativas de 2027, após uma vitória da extrema-direita nas eleições europeias há uma semana. Mbappé, recém-contratado pelo Real Madrid, também disse ser contra os extremos que dividem. Kylian Mbappé é contra os extremos, Kylian Mbappé é contra os extremos, ideias que dividem. Como disse, temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país, e essa é uma tarefa que deve ser insistida. Souligner, c'est très important. Nos últimos dias, outros jogadores fizeram apelos pela participação nas eleições, mas no sábado, o atacante Marcos Thuram, da Inter, foi além, ao pedir explicitamente a votação nas eleições legislativas contra o partido de extrema-direita Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen. Mbappé defendeu Thuram e disse que não foi muito longe, ao expor publicamente suas ideias políticas. A declaração de Thuram levou a Federação Francesa de Futebol a pedir neutralidade de seus jogadores e jornalistas para evitar qualquer forma de pressão e uso político da seleção francesa. E agora nós vamos falar de combustíveis. Fazenda minimiza impacto do imposto do pecado nos combustíveis. Preço do petróleo oscila 1% todo dia. Segundo o secretário da Fazenda, impacto econômico será limitado e localizado no produtor de petróleo. Petroleiras falam em custo de 6 bilhões ao ano. O secretário extraordinário para a reforma tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Epp, minimizou o impacto do chamado imposto do pecado sobre o petróleo bruto, insumo para combustíveis como gasolina e diesel. Ainda não se sabe o valor do imposto, cuja alíquota deve ser definida em até 2026. Mas no caso do petróleo, o texto aprovado define que será de até 1%. As petroleiras afirmam que o imposto representa um valor relevante para a indústria, com impacto previsto de 6 bilhões por ano, considerando a alíquota cheia de 1%. A projeção é do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E agora vamos falar de esportes. Bahia leva 2 gols, se recupera e empata com Criciúma fora de casa. Marcelo Hermes e Arthur Caíque marcaram para os catarinenses, enquanto Everaldo e Caio Alexandre descontaram para o Bahia, com um empate entre Flamengo e Atlético Paranaense. A expectativa de todo torcedor do Bahia era que neste domingo seria o dia de concretização de um sonho. A última vez que o esquadrão terminou a rodada na liderança da Série A havia sido em 2017, quando goleou o Atlético Paranaense por 6-2 na estreia do Brasileirão. No entanto, a grande espera dos tricolores pela ponta da tabela ainda vai ter que esperar mais, já que o Bahia não conseguiu superar o Criciúma no Elbert Rius. Após abrir 2 gols de vantagem, com Marcelo Hermes e Arthur Caíque, os catarinenses viram o tricolor empatar com Everaldo e Caio Alexandre. Você acabou de conferir as notícias do dia. Eu aguardo você a qualquer momento. Um beijo e até mais!